Segundo Reis 24. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Jeoaquim passou a servi-lo. Mas depois de 3 anos se rebelou. O Eterno enviou vários exércitos contra ele: babilônios, arameus, moabitas e amonitas. O objetivo era destruir Judá para se cumprir o que o Eterno tinha anunciado por meio dos profetas. Nada aconteceu sem um propósito. O Eterno estava castigando Judá por causa dos pecados de Manassés, pelo derramamento de sangue inocente que tinha inundado as ruas de Jerusalém. O Eterno não estava disposto a perdoar estes crimes. O restante da vida e dos feitos de Jeoaquim está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e foi sepultado com os seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O Egito não era mais uma ameaça, pois deixou de sair com seu exército para invadir outros países. O rei da Babilônia tinha conquistado todas as terras entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes eram controladas pelo rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neutsa, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai tinha feito. Certo dia, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e montaram um cerco em torno dela. Enquanto os seus oficiais montavam um cerco em volta da cidade, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma visita pessoal a Jerusalém. E Joaquim, rei de Judá, com sua mãe, seus oficiais, seus conselheiros e os líderes do governo renderam-se a ele. No 8º ano do seu reinado, Joaquim foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do Eterno e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Eterno. Não era de admirar, pois o Eterno já tinha anunciado que isso aconteceria. Depois levou para o exílio todo o povo de Jerusalém, os líderes, os soldados, todos os artesãos e os ferreiros. Cerca de 10.000 pessoas, apenas os mais pobres ficaram. Nabucodonosor também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Joaquim foi acompanhado de sua mãe, suas mulheres, seus principais oficiais e líderes. Foram deportados para a Babilônia 7.000 soldados de combate e mais de 1.000 ferreiros e artesãos. O rei da Babilônia nomeou Matanias, tio de Joaquim, rei sobre Judá, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 11 anos. Sua mãe chamava-se Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeoaquim. Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Eterno. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Depois, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Segundo Reis 25. A revolta de Zedequias começou no 10º mês do 9º ano do seu reinado. Nabucodonosor e todo o seu exército rumaram para Jerusalém, montaram acampamentos, cercaram a cidade e prepararam rampas de ataque. A cidade ficou 19 meses sob o cerco, até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 4º mês, o 11º ano do reinado de Zedequias, a fome se agravou. Não havia nem migalhas para o povo comer, mas foi percebida uma brecha nas linhas inimigas e, à noite, todo o exército fugiu pela passagem entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Passaram pelos babilônios que estavam em volta da cidade e foram na direção do Jordão, no vale de Arabá. Mas os babilônios saíram em perseguição do rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. O exército de Zedequias tinha desertado e estava espalhado por todos os lugares. Os babilônios prenderam Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Ribla. Ali mesmo o julgaram e o sentenciaram. Os filhos de Zedequias foram executados na presença dele. Foi a última coisa que ele viu, porque depois disso eles furaram os olhos dele. Em seguida, levaram-no algemado para a Babilônia. No 9º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 7 do 5º mês, Nebuzaradã, chefe da guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Eterno, depois destruiu o palácio real, as casas e todas as construções de Jerusalém.
As tropas babilônicas que o acompanhavam derrubaram os muros da cidade. Por fim, reuniu todos os que ainda estavam na cidade, os que tinham desertado, e os entregou ao rei da Babilônia e os levou para o exílio. Mas deixou alguns pobres agricultores cuidando do que tinha sobrado das vinhas e das lavouras. Os babilônios derrubaram as colunas de bronze, os suportes de bronze e o tanque de bronze que estavam no templo do Eterno. Eles levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram todos os utensílios de bronze usados para o sacrifício no templo, os incensários e as bacias de aspersão de ouro e de prata. Não ficou nada. Todo o material precioso que encontraram foi levado. A quantidade de bronze tirada das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha feito para o templo do Eterno era tanta que não se podia medir. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. Fora o capitel no alto da coluna, que tinha 1,35 m de altura, e era enfeitado ao redor com uma fileira de romãs de bronze. O comandante da guarda levou prisioneiros o sacerdote principal Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias, 3 guardas do templo, o oficial que era comandante do exército, 5 conselheiros do rei, o tesoureiro, o chefe do alistamento militar e 60 homens que ainda restaram do povo. Nebuzaradã, comandante da guarda do rei, conduziu-os em marcha até Ribla, onde estava o rei da Babilônia. Em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia os matou a sangue frio. Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, Jaicã, filho de Safã, governador sobre os que restaram em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, todos os oficiais do exército souberam que Nabucodonosor tinha nomeado Gedalias, foram conversar com ele em Mispá. Gedalias tranquilizou os oficiais e seus soldados, dizendo: não fiquem com medo dos oficiais babilônios. Voltem para suas terras e suas famílias e respeitem o rei da Babilônia. Não se preocupem, tudo ficará bem. Passado um tempo, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da linhagem real, retornou com 10 homens e matou Gedalias, bem como os judeus e os oficiais babilônios que estavam com ele em Mispá. Mas com medo da retaliação dos babilônios, eles fugiram para o Egito, levando os líderes e o povo, desde as crianças até os velhos. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia e libertou Joaquim da prisão. Foi no dia 27 do 12º mês, o rei tratou com cortesia e dispensou a ele um tratamento especial, diferente do que se fazia aos outros prisioneiros políticos da Babilônia. Joaquim pôde deixar de lado a roupa de prisioneiro e comeu na companhia do rei pelo resto da sua vida. O rei providenciou tudo de que ele precisava para uma vida tranquila. João 5, do 1 ao 24. Tempos depois houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha ao tanque. Tento chegar, mas sempre chega alguém antes. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: é sábado, você não pode carregar sua maca por aí, é contra a lei. Ele respondeu: o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse: pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram: quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com ótima aparência, você está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se:
Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade, pois assim como o pai levanta os mortos e cria vida, assim também o filho faz. O filho dá vida a quem quiser. Nem ele nem o pai rejeitam ninguém. O pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho, desonra o pai, pois foi decisão do pai pôr o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção, que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o Pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos.